tudo bem? Tudo em paz? Bom, na aula passada, a gente começou a estudar a respeito das paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Então, nós falamos a respeito, né, da introdução, falamos da formação dos continentes, né, da época que teve a deriva continental, e eu dei como tarefa de casa a página 8. Então, vamos fazer a conferência, vamos corrigir a página 8? Vamos corrigir a página 8? Bom, então vamos lá. Na página 8, depois você pausa o vídeo e você vai corrigindo lá no seu livro, tá bom? Lá na página 8 tá assim, olha. Identifique onde se dá estuário, ou seja, local que desembocam as águas das principais bacias hidrográficas da Europa e da Ásia. E registre no espaço correspondente. Então, na primeira coluna eles colocaram as bacias hidrográficas e na segunda nós vamos colocar aonde é a foz, o estuário, tá certo? Ou pode ser no Golfo, ou pode ser no oceano, ou às vezes em um mar, tá certo? Tem rios que desaguam em mar fechado. Existem dois tipos de mares. O mar fechado, que é aquele que não tem contato com outras águas, é alimentado só por água de rio, é o caso do Mar Morto, né? E mar aberto, como é o caso Mediterrâneo, Vermelho e etc. Então, vamos lá. A primeira aí é a bacia do Reno. Então, a bacia do Reno vai desaguar no Oceano Atlântico. A bacia do Danúbio, Mar Negro. A bacia do Volga vai desaguar no Mar Cáspio, é um mar fechado. A bacia do Obi vai desaguar lá no Oceano Ártico, é um rio que faz, ele vai do sul para o norte, então vai desaguar no Oceano Ártico. A bacia do Ienisei também vai desaguar no Oceano Ártico. A bacia do Lena, também no Oceano Ártico. A bacia do Amur vai desaguar no Pacífico. A bacia do Huanghe, que é o Rio Amarelo, que é um rio da China, vai desaguar no Pacífico. A bacia do Yangtze, Rio Azul, também um rio chinês, ambos de grande importância para a economia da China, né, também deságua no Pacífico. O estuário é o Pacífico. A bacia do Mekong, também no Pacífico. A bacia do Ganges, Brahmaputra, né, que é um rio importante para os indianos, inclusive o rio Ganges é considerado rio sagrado para os hinduístas, né, vai desaguar no Mar Índico, Oceano Índico. A bacia do Indo vai desaguar no Índico e a bacia do Tigre e Eufrates no Oceano Índico. Lembra, a bacia do Tigre e Eufrates foram rios muito importantes na época da civilização mesopotâmia, porque a civilização mesopotâmia, ela só existiu, ela só cresceu, ela evoluiu, exatamente que fica numa planície e entre dois rios. Daí Mesopotâmia, né? A área entre rios, e que hoje é o país do Iraque. Bom, gente, agora nós vamos falar a respeito dos planaltos da Eurásia, que tem uma característica comum. Os planaltos, tanto da Europa e Ásia, nós já sabemos que Eurásia é a junção dos dois continentes, eles têm característica ondulados e desgastados pela ação da erosão. Os planaltos e as cadeias de montanhas no continente europeu, elas estão mais localizadas na região sul, né, da Europa. Então, nós vamos ter lá os Apeninos, nós vamos ter lá os Pirineus, nós vamos ter lá os Alpes, né, que muitas pessoas vão para lá poder esquiar, então, por causa da altitude, então tem neve. E os planaltos que vão ocupar a maior área do continente asiático também, vão estar localizados no Oriente Médio. Porém, no continente asiático, a parte asiática, nós vamos ter grandes cadeias de montanha, ainda jovens, como a Cordilheira dos Andes e as Montanhas Rochosas aqui na nossa América, certo? Então, aqui nós vamos ter, na Ásia, nós vamos ter, nessa região montanhosa, mais voltada para a parte sudeste e no coração do continente asiático, eu vou estar mostrando daqui a pouco, né? Nós vamos ter o Himalaia, onde nós vamos ter o pico mais elevado do planeta, que é o Pico Everest,
com 8.848 metros de altitude, e o K2 também. Ambos vão ser considerados os picos mais altos. Mas na Ásia nós temos dois planaltos que se formaram do choque entre duas placas tectônicas. Então houve o tectonismo, que é o encontro de duas placas tectônicas, fazendo um movimento de convergência, fez com que soerguesse esses dois planaltos. É o planalto do Tibete, localizado na Índia, né, em uma parte dele na Ásia Central, e o planalto do Pamir, que é considerado por muitos o telhado do mundo. Um historiador chamado Marco Polo, ele era um comerciante europeu, ele conseguiu passar pelo planalto do Pamir, né, e ele percebeu o quanto ele era elevado, né, áreas lá que a altitude ultrapassa 4.000 metros. Daí ele denominou e ele chamou essa região de telhado do mundo. Lá na página 9 tem um texto, o Olhar Geográfico, o qual o Marco Polo descreve como que ele cruzou o Planalto do Pamir, né, há muito tempo atrás, para chegar até outras regiões, né, do continente asiático. Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse Olhar Geográfico e resolvessem para mim a atividade da página 9 do seu livro didático, volume 2. Correto, nono ano? Bom, agora nós vamos estar falando também que além das áreas de planalto, lá na Europa nós vamos ter em destaque aí, no Cáucaso, que é uma cadeia montanhosa, um pico chamado Monte Elbrus, que é o mais elevado do continente na parte europeia. Ele vai ter aproximadamente 5.642 metros de altitude. Então, esse Monte Elbrus, ele está localizado no Cáucaso. É uma cadeia montanhosa que está quase na divisa entre os dois continentes, né? Outro que vai destacar aí, como nós falamos, é os Apeninos, que está principalmente na Península Itálica, né? Na região lá da Itália, que vai destacar. Outro monte elevado que nós vamos ter são os Cárpatos. Esses Cárpatos, eles vão destacar principalmente a região da Polônia, né, a Eslováquia, a Romênia, e eles vão ter assim, uma grande importância. Um outro são os Alpes Dináricos, que vão ocorrer na Grécia. Outro que vai destacar em grande importância aí, que muito até considera que é um limite entre os dois continentes, Europa e Ásia, são os Montes Urais, que está aí numa parte da Europa, que vai servir de limite na Rússia europeia. Nós já sabemos, a Rússia e a Turquia são dois países que estão localizados em dois continentes, Europa e Ásia. No caso aqui, a Rússia, ela vai ter aí um elemento que vai dividir, separar, que são os Montes Urais. Bom, gente, o que nós vamos aí mostrar para vocês, que muitas das vezes a gente imagina que o relevo é um empecilho, que o relevo pode trazer transtorno para a população. Pelo contrário, hoje o pico Everest, né, lá na Cordilheira do Himalaia, e o K2, eles são locais onde alpinistas vão fazer a exploração, que eles vão explorar, né, essa região aí. E nas planícies e depressões da Eurásia, nós vamos ter um acúmulo muito grande de recursos minerais em abundância, principalmente o carvão mineral, né? Então, a região da Polônia, a região da Alemanha, nós vamos ter assim, uma grande jazida de carvão mineral. Lembra que o carvão mineral, ele foi, lá na primeira Revolução Industrial, uma fonte que revolucionou toda a produção, né? A primeira fonte que foi substituindo aí a força da água. A segunda fonte energética da Revolução Industrial, o petróleo. E depois, as energias alternativas. Então, hoje, embora já tenha muito tempo, né, desde meados do século XVIII, ainda tem uso, tá, né, sendo utilizado para gerar energia e para poder abastecer a economia, principalmente do continente europeu e o continente asiático, o carvão, que é uma rocha, carvão mineral,
e o petróleo também, ambos rocha sedimentar, formado de resto de matéria orgânica em decomposição. Muitos milhares de anos para se formar. Bom, gente, dentre as planícies que nós temos lá na Europa, né, vão destacar aí a planície, né, as planícies que estão próximas aos rios, as planícies fluviais. Então, elas têm um grande potencial e elas são importantes. Dentre elas, nós vamos ter a grande planície europeia, né, que vai estar ali circundando países como o caso da Alemanha, a França. E a mesma coisa vai ocorrer, né, lá na Ásia. Ao longo dos rios Yangtze, e o rio Hoang-ho, o rio Mekong, o rio Brahmaputra e o rio Ganges, né, os dois primeiros lá na China e os outros na Índia, nós vamos ter áreas vastas de planícies, né, e de grande concentração populacional. Agora, mais ao sul, então, da região eurasiática, nós vamos ter uma região chamada Depressão Caspiana. Por que Caspiana? Porque é uma área mais baixa onde se localiza o Mar Cáspio. Então, houve uma depressão. Porém, a depressão maior que nós vamos ter no nosso planeta também está localizada no continente eurasiático. É o Mar Morto, né, na região do Oriente Médio. Então, ele vai ter mais de 392 metros de profundidade. É a maior depressão que nós temos no planeta Terra. Tá, gente? E daí o nome, né? Mar Morto. Ele é um mar que tem muita salinidade, quase não tem espécie de vida, né? Para não falar que não tem nenhuma. E tudo que cai nele por causa da salinidade, boia. Um outro mar que é importante e que ele vai ser a foz de dois rios muito importantes é o Mar de Aral. E esse Mar de Aral, infelizmente, ele está quase totalmente, né, desaparecendo. Ele está secando. Dois rios que desaguam no Mar de Aral. É o Sirdária e a Mudária. São rios que vai ter o seu exutório lá no Mar de Aral. Como eles são desviados para abastecer cidades e para ser utilizado, né, na agricultura ou na pecuária, né, ou na agropecuária, melhor dizendo, esses rios vão chegar no seu destino, na sua foz, com uma quantidade menor. Então, eu vou aproximar aqui para vocês verem o Mar de Aral. Então, o Mar de Aral hoje, ele está assim, com uma proporção de água muito reduzida. Exatamente que os dois rios que desaguam aqui, no Mar de Aral, eles estão sendo desviados para outras atividades econômicas. Bom, gente, lá na página 13 tem lá um cartografar, né, tem a foto aí do Mar de Aral, vocês podem analisar a foto dele, né, uma foto aérea para mostrar para nós como que realmente ele está secando, e ele causa um incômodo muito grande. Durante alguns períodos do ano, ocorre, ao invés de tempestade de areia, ocorre tempestade de sal. Porque como ele é um mar e predomina rochas salinas, né, com mais teor de salinidade, ele está secando, então vai ficar nas margens dele uma quantidade, um depósito de sal marinho muito grande. Então tem muito vento. Então as pessoas às vezes são até impossibilitadas de sair de casa, porque o sal bate na pele e ele vai queimar a pele. Né? Então é um inconveniente que está acontecendo. Então é uma ação antrópica, não é um fenômeno natural, correto? E agora nós vamos falar de alguns rios e lagos que ocorrem na Ásia e na Europa, certo? Então nós temos na Ásia e na Europa uma grande quantidade de lagos. Na Europa do Norte, nós temos lá, né, na região lá da Europa nórdica, né, onde nós temos lá a Finlândia, a Noruega, nós vamos ter lá muitos lagos que foram formados pelo desdobramento do relevo, chamados fiordes, recorte que tem no relevo, e aquela água foi aprisionada naquele lugar. Então fez assim uma aparência muito bonita, né? Uma paisagem maravilhosa, os fiordes da Noruega, e é um atrativo muito grande para o turismo, certo?
Dentre os rios mais importantes que nós temos na Europa, destaca-se o Sena, que é um rio muito importante que vai banhar a cidade de Paris, certo? Nós vamos ter o rio Tâmisa, que é um rio que vai banhar a Inglaterra, lá no Reino Unido. E o Tâmisa foi por muitos anos conhecido como o grande fedor do mundo, ou cloaca do mundo, porque nele era depositada toda a poluição da região das Ilhas Britânicas. Lembrando que a Revolução Industrial começou lá em Londres, capital da Inglaterra, né? E foram depositando muito lixo. Hoje, os britânicos conseguiram revitalizar o rio Tâmisa. Não foi uma ação fácil. Muitas décadas se passaram até eles conseguirem devolver vitalidade para o rio Tâmisa. E hoje eles conseguiram. Um outro rio importante que nós vamos ter lá no continente europeu, né, além do Sena, do Tâmisa, nós vamos ter o rio Elba, né? Vamos ter o rio Reno, né, que é muito importante, que vai banhar a região industrializada da Alemanha. O rio Ruhr, também, que é importante. Mas os europeus, eles já conscientizaram que precisa tratar toda a poluição, né, antes de voltar para o rio. Então, eles querem revitalizar todos os rios, para no futuro eles não terem deficiência hídrica, né, abastecimento de água. E lá no continente asiático, nós podemos destacar os rios Yangtze, né, o Yangtze, o rio Brahmaputra, o rio Ganges, né, o rio Amu Darya e Siddhara, que são rios que vão destacar, que vão desaguar lá no Mar de Aral, né, e outros rios de menor quantidade de água, mas que também são importantes, né? E muitos lagos que ocorrem lá na Rússia, que é o maior país do mundo, né, em extensão territorial, como é o caso do Grande Lago de Baikal, né? Eles foram preenchidos, foram depressões tectônicas, abaixamento na superfície, que foram preenchidos de água, né? E a importância que nós temos aí dos lagos glaciares, como eu disse para vocês anteriormente, que vai ser um grande atrativo turístico em locais onde eles vão acontecer, tá, gente? Então, vocês peguem para nós aí a atividade da página 14 e resolvam para mim a página 14 e a página 15, tá certo? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é exatamente esse. Nós chegarmos até a página 15 e amanhã na reunião do Zoom nós vamos comentar e corrigir essas atividades, ok? Até breve, fiquem com Deus. Tchau!